Mas aqui, ó, foi bom tu trazer essa pauta, Celso, porque eu acho que engatilha. Eu coloquei aqui, ó, tá aqui, ó. Tá certo, porque Tá na agulha aqui, ó. Elias Jabbour no 247 e o Elias Jabbour falando sobre o seguinte, ó. Menos Itamaraty, mais Lula. Menos Itamaraty, mais Lula. É o título do vídeo. E esse vídeo do Elias eu engatilhei depois do Pedro Costa Júnior ali, porque o Pedro Costa Júnior tá falando que o Brasil tá vivendo um grande momento com essa viagem do Lula, entusiasmado, né? E que, inclusive, falando numa mudança de comportamento, né? E o Elias, olha o que ele vai falar aqui, ó. Que ele vai falar de novo sobre o Itamaraty, mas mudando um pouco o que ele falou antes, ó. Eu assisti só o começo desse vídeo aqui, vamos assistir todo junto aqui, ó. a última vez que eu estive aqui, fiz uma fala meio que surpreendente para muitos, né, fazendo críticas agudas ao governo, principalmente ao Itamaraty, e hoje eu faço uma fala diferente. Até porque a gente tem que estar com a mente aberta para ver que as coisas mudaram, né? Aliás, o Elias Jabbour tá assim, ele tá se multiplicando. Acho que tem uns clones dele, né? Porque todo dia tem 3 ou 4 lives novas do Elias Jabbour, né? Impressionante, né? Aqui, deixa eu pedir, curtam aí, tá, pessoal? Deixem a curtida. O bom é que ele muda de opinião, né, Pontinho? É que não é sempre igual assim, tu vai ver, um dia ele pensa uma coisa, um dia ele pensa outra. Ainda bem, né, cara, que as pessoas não são assim, né, cara? É que o Elias é marxista, né? O marxista muda de opinião, dia e noite. Eu acredito que nós demos um salto qualitativo muito razoável desde que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, nas relações com a China em particular e com o BRICS, né, no geral, né? Então, estamos vivendo, o governo Lula vive hoje uma inflexão, eu não vou falar inflexão à esquerda ou à direita, uma inflexão positiva para o lugar certo, porque é na China que estão as tendências do nosso processo de desenvolvimento, é na China que está o dinheiro, é na China que está o ganho de capital, ou seja, as manufaturas, né? Então, acho que eu estou muito feliz com o que eu vi. Não são fogos de artifício, até porque existem minúcias que estão acontecendo. Por exemplo, eu trago aqui que fora desses 26 bilhões de investimento, hoje os chineses estão comprando títulos da dívida pública brasileira, o que significa que o monopólio da Faria Lima sobre os títulos da dívida pública brasileira pode acabar um dia, né? Ou seja, isso é acordo de bancos centrais, isso é acordo estratégico de altíssimo nível, vamos dizer assim, né? Então, eu estou muito surpreendido positivamente, e a sensação que fica, Tereza, é de que aí a minha crítica positiva é que o Lula tomou para si a política externa, que estava na mão do Itamaraty. Na minha opinião, o Itamaraty é um problema seríssimo desse governo, né? Assim como o Banco Central também é. O Itamaraty tem uma cosmovisão de um mundo ainda baseado em regras, instituições, né? O Itamaraty se reinventa na década de 90, não mais como uma peça funcional de um Estado Nacional Desenvolvimentista, como foi durante dos anos 30, anos 80. Ele faz uma inflexão após o final da União Soviética, de uma visão de que o mundo passou a girar em torno dos Estados Unidos da Europa, tanto é que a maioria dos grandes quadros de Itamaraty foram fazer cursos nos Estados Unidos, né? Então, o Itamaraty ele é um centro atlantista hoje no Brasil. Ele é uma. Mas o Itamaraty não está implementando exatamente a política externa que o presidente quer. O Itamaraty não está sendo ali, digamos, o ponta de lança executivo dessa política, tanto em todas as frentes, mas no BRICS, na relação com a Rússia, na relação com a China. O Itamaraty não está sendo um entrave aos rumos que o presidente deseja imprimir à política externa. Existe uma correlação de forças dentro da sociedade do governo, por exemplo, que impede do governo Lula, né? Na minha opinião, a própria figura do presidente tomar para si certas decisões, né? É uma frente muito ampla que foi eleita, né? Sabe? E a política externa brasileira, desde o Temer, por exemplo, ela foi praticamente terceirizada para Itamaraty, né? Agora, como o mundo mudou completamente nos últimos meses, isso deu força para o governo Lula tomar para si uma série de decisões. Porque, me desculpe, se fosse entregar para o chefe, para a figura-chave do Itamaraty a decisão do Lula ir para a Rússia ou não, certamente não seria para a Rússia, sabe? Os sinais que foram enviados para os BRICS nos últimos anos não foram positivos, né? Eu falei isso aqui da outra vez, né? E hoje eu repito aqui, o que eu já falei aqui. O salto qualitativo que o governo Lula deu nos últimos meses em relação à política externa ocorre apesar do Itamaraty. Então, é mérito do governo Lula, da figura dele, da sensatez dele, da capacidade de visão estratégica dele, de observar as coisas. Ou seja, é uma crítica particular que eu tenho, mas hoje é o momento de colocar acento, acho eu, no grande acerto que foi a saída do Lula à Rússia e essa visita Lula a Xi Jinping com esses 26 bilhões de reais, de dólares de acordos que foram fechados. Não
De reais, né? 26 bilhões de reais. Não dá para confundir, né? Foram memorandos de entendimento, como da outra vez, foi acordos fechados, não é? Além disso, essas minúcias, por exemplo, dessa questão da entrada da China no mercado de título da dívida pública brasileira, que é uma notícia extraordinária, né? O Itamaraty opera a nossa política externa, que as cabeças do Itamaraty pensam a respeito do Brasil, pensam a respeito da China, pensam a respeito da Europa, ou seja, vamos lá. Essa conversa de equidistância, por exemplo, entre Brasil, entre China, Estados Unidos e Europa, como isso se sustenta no mundo real, né? Como que a gente fala em equidistância com a China, sendo que o Xi Jinping visita o Brasil, nós proclamamos uma equidistância, né? Ao mesmo tempo que nós passamos a comemorar um acordo, o fechamento do acordo entre Europa e Mercosul, União Europeia e Mercosul, que é um acordo que é uma abertura dos portos às nações amigas contra nós, ou seja, nós abrir mercado europeu para produtos agrícolas brasileiros e do Mercosul, e importar máquina e equipamentos deles, ou seja, vamos salvar a indústria europeia, ou seja, no momento em que existe uma luta entre blocos de capitais no mundo, né? Ou seja, isso é a cara do atual Itamaraty, na minha visão, né? É a cara. Aqui, ó, o Vinícius está dizendo o Itamaraty institucional. E aí tá até o pessoal ali no chat e tal. Cara, assim, institucional né? Tem quadros, inclusive, que são de carreira, concursados, né? Diplomatas. Só que tem uma coisa, ele tem que ser submetido ao Poder Executivo. Não existe, o Itamaraty é institucional, ele não é autônomo. Ele é um corpo diplomático que está a serviço do Brasil e do governo brasileiro. É tipo Forças Armadas, cara. Mas eu concordo. Que nem Forças Armadas. Eu concordo que pelo jeito é um poder paralelo, né, Portinho? O Itamaraty é que nem Forças Armadas. Ele tem que estar submetido o Lula é o chefe das Forças Armadas hoje. E o Lula é o chefe do Itamaraty também. Né? Então o Itamaraty tem que fazer o que o Lula quer, o que o governo Lula quer para o Brasil. Foi eleito? Quem é que foi eleito? Quem é que foi eleito? O Itamaraty ou o Lula? As Forças Armadas ou o Lula? Né? É isso? Mas o problema é aquela coisa, né, Portinho? É o que é que falaram que isso que tá cheio de neoliberal lá dentro, que tu não tem como tirar, que 70% vem por concurso. Sim. Sabe? Aí cara, botou o Mauro Vieira. Não, olha o que eu perguntei aqui, ó. Eu estava fazendo uma campanha contra o Celso Amorim, né? E aí o Celso Amorim não é o chanceler, né, cara? Ele não está oficialmente no governo, pertence aqui, inclusive... Ele é assessor especial de relações internacionais. Ele é um dos principais conselheiros do Lula. Então, na verdade, ele é tipo assim, ó, é quase um chanceler paralelo. Então, na verdade, o problema... E daí, olha o que eu perguntei, olha o que o DeepSeek me comparou os dois, diz assim, ó. Celso Amorim, estilo ideológico e midiático, associado à política externa. Opa, não é estilo. Não é estilo. Não é isso aqui. Posicionamento. Aí olha o que diz aqui, o que diz o DeepSeek, tá? Do Celso Amorim. Alinhamento claro com o PT. Defende multipolaridade, integração latino-americana e parcerias com China e Rússia. Mauro Vieira, menos partidário. Mantém discurso pragmático, evitando alinhamentos ideológicos explícitos. Ou seja, em cima do muro, né? Só acho que o DeepSeek está errado, alinhamento ao PT, né? Não tem alinhamento... Não tem, também acho que é forte, né, cara? O Celso Amorim está longe de ser um petista. Pois é, exatamente. É bom lembrar que ele já era dos quadros aí das relações exteriores do Brasil lá no governo Fernando Henrique, inclusive. Sim. Então não é um cara que está longe de ser até de esquerda, eu diria, né? Até de esquerda. Eu vou até comparar, que vou pedir... Mas ele é um cara muito influente, o Celso Amorim, tanto que quem é que foi conversar com Maduro ali naquele período de atas, de reuniões da eleição da Venezuela? Não foi o Mauro Vieira, foi o Celso Amorim que foi lá. Quem é que foi para a Rússia antes acertar a viagem do Lula lá para o dia da vitória, para encontrar com o Putin? Foi o Celso Amorim. Então, o Celso Amorim, ele tem mais poder do que o poder, entre aspas, né? Do que o Mauro Vieira, eu acho, né? Vamos terminar aqui, não vamos deixar o Elias. Olha o Elias aqui, ó. Não, da década de 90. Porque o Lula 1, Lula 2 e Dilma tinha Marco Aurélio Garcia, tinha Samuel Pedro Guimarães para balancear dentro do gabinete da presidência da República a influência do Itamaraty. Hoje não tem mais, tá? Mas a informação que eu tenho, que eu não tenho essa aí, eu não tenho essa informação, o que eu vejo é a minha percepção. O Lula, eu acho que a Tereza conhece ele muito melhor do que eu, sabe? Ele é uma figura muito intuitiva, entendeu?
Ele é um gênio da política, né? Ele percebe para onde as coisas vão andando, vão caminhar. E ele percebeu, por exemplo, que o Trump está me taxando 10% aqui no aço brasileiro. Está falando de usar Fernando de Noronha como base. Né? Olha, eu vou ter aqui, a única alternativa que eu tenho aqui nesse momento para os meus objetivos estratégicos do governo brasileiro não é me alinhar à China, né? Mas ceder à realidade, ou seja, é lá que está o futuro do nosso futuro. É naquele mercado, naquelas possibilidades. Não é ser submisso à China, nem ser... estar ao lado dos BRICS da China, acho que esse que é o ponto. Então, eu não tenho informação a respeito, mas a impressão que eu tenho da figura do Lula é essa, uma palavra muito forte. Eu acho que o Lula tomou para si a política externa brasileira. Assim, isso, para mim, é muito claro isso. Né? Isso não é uma orientação que vem de Itamaraty, de jeito nenhum. Né? Isso vem diretamente do presidente Lula, eu acho. Tá aí, Elias Jabbour no 247, aí, utilizando o material do 247. Espero que não nos corte, né? Mas tá aí, interessante, né? Interessante. Mas, enfim, eu ia dizer o seguinte, ó, nesse programa de domingo, Celso, do BRICS+, eu tava falando dessa questão da Venezuela, mas eu vou trazer aí o cara que é o cara do Itamaraty, que trabalha ali no Planalto, junto com o assessor de relações internacionais ali do Lula. E, cara, o discurso dele, só o jeito dele falar, tu vê que é assim, que é bem neoliberal, sabe? Que é bem neoliberal, assim. E é o cara que tá no gabinete lá com o Lula, ou seja, foi escolhido ali ele deve ser um assessor do Celso Amorim ali. Mas é diplomata de carreira e tal, né? Celso Amorim? Deve ser, porque ele é um diplomata de carreira, né? Que Não, mas trabalha. do Celso Amorim não, do Mauro Vieira tá falando. Eu acho que do Celso Amorim. O Celso Amorim não tá no Itamaraty. Não, o Celso Amorim tem um cargo, ele é assessor especial de relações internacionais, se não me falha a memória, é esse o nome do cargo. Ele é remunerado, tudo, claro que Sim, é. Mas não é ligado ao Itamaraty, né? Ele não é, exato, ele dentro do Planalto, né? Ele não tá na folha do Itamaraty, ele tá na folha do Planalto, né? Bom, mas enfim. É isso, né? É isso. Muita gente achando aí que o Lula deu uma guinada importante com essa simbólica viagem. O Trump deu uma empurrada, assim, também, né? Tipo, vai, sabe? Com essa simbólica viagem aí para a Rússia e China, né? Mas, enfim, eu acho que temos que esperar um pouco mais para ficar tão animado como estamos, né?